E aí galera, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Medeiros e estou chegando aqui para você com a correção do Chacal 2018. São 10 questões, a gente vai dividi-las em dois blocos. Essa primeira parte a gente vai ter as questões de 21 a 25, né? As questões de geografia são da 21 até a 30. Então vem comigo, vamos ver essas 5 questões iniciais. Nessa prova, a primeira questão de geografia, número 21, diz: nas últimas décadas, o espaço brasileiro apresentou uma tendência de desconcentração industrial, que está ligada, alternativa A grande oferta de mão de obra qualificada na Zona Franca de Manaus e na região Nordeste. Isso é falso, né? Quando eu falo de oferta, grande oferta de mão de obra qualificada, normalmente eu vou procurar uma área já onde você tem um investimento mais tradicional, onde você tem um investimento que já vem acontecendo ao longo de muito tempo, né? Então, normalmente, as áreas mais desenvolvidas nesse sentido. Quando eu estou falando nessa questão de espaço industrial no Brasil, a gente vai perceber isso na região Sudeste, tá? Então, a região de Zona Franca de Manaus e na região Nordeste, a gente não tem essa ampla disponibilidade de mão de obra qualificada. E aí os investimentos nessas regiões são justificados buscando essa redução no custo na mão de obra. Beleza, tá? Mas nesse caso aqui, como está colocada na alternativa A, fica falso. B. Está ligada à busca por novas localizações com menores custos de produção do que os existentes nas tradicionais regiões industriais. Opa, beleza, verdade? Então, essa daqui é a questão correta, né? Os investimentos que estão envolvidos na questão da descentralização estão buscando o quê? Redução de custo produtivo, mão de obra mais barata, está buscando a matéria-prima mais acessível e mais barata, um novo mercado consumidor que envolve essa questão de redução de custo de produção para que eu tenha um maior retorno econômico e financeiro, tá? As outras questões, por que estavam erradas? Na C. Está ligado à superação das limitações de infraestrutura no setor de transportes de cargas, que é um resultado de investimentos que tornaram a matriz nacional predominantemente ferroviária. Falso, né? A matriz de transportes no Brasil ela é predominantemente rodoviária. E aí você tem alguns problemas que envolvem isso, né? A questão de custo, a questão de transcorrer grandes distâncias e tudo mais. Na D. Está ligado às preocupações com os impactos ambientais nas grandes áreas metropolitanas, causados pela poluição de diversas fábricas que usam petróleo como principal fonte de energia. Falso também, né? O setor industrial brasileiro utiliza muita eletricidade como principal fonte de energia, além de outras fontes da sua matriz, claro. E outra, essa descentralização não está ligada a essa preocupação ambiental, beleza? Ela acontece, existem movimentos, tanto ações de ONGs, quanto do próprio governo, quanto de parcelas da sociedade, para que a gente consiga lidar com esses impactos ambientais. Mas a descentralização ela não está ligada a essa preocupação ambiental. Fica ligado nisso, beleza? A alternativa E dizia, está ligado às crises da economia agrícola que deslocaram capital para as atividades industriais e tiveram como efeito o aumento da participação dos produtos industriais na pauta de exportações do país. Falso também, né? A gente não presencia essa crise da economia agrícola. Na verdade, o Brasil, nas últimas 2 décadas, 3 décadas principalmente, fortaleceu essa sua produção, produzindo hoje bastante coisa no setor agrícola, né? Produzindo mais do que ele consome, por exemplo, cerca de 4 vezes. E aí, nesse sentido, a gente tem um aumento da participação desse setor primário na pauta de exportações, né? E aí não é esse realocamento de investimentos que fez a descentralização industrial, não, beleza? Então, esse contexto aqui está falso. Então, na questão 21, a alternativa B é a correta. Questão 22. Sobre a matriz de transportes no Brasil, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Os principais portos brasileiros, no que tange ao valor das cargas de exportação, estão localizados nas cidades de Santos e do Rio de Janeiro, o que reflete a organização do espaço industrial nacional, né? Falso. Quando a gente pensa nessa questão, principalmente de valor de cargas, a gente tem outros portos importantes no Brasil, principalmente região norte e região nordeste, né? Que são eixos de exportação também. A gente tem uma participação importante de Santos, a gente tem uma participação importante de Rio de Janeiro, mas existem também outros corredores de exportação. B. A configuração das redes de transporte exibe flagrantes desigualdades espaciais, exemplificadas pela baixa densidade de rodovias e ferrovias no Sudeste e no Sul e pela elevada densidade de hidrovias no Norte do país. Gente, baixa densidade de rodovias no Sudeste e no Sul? Falso, né? Então, nessa configuração, a gente não tem muito o que discutir. Na região Sudeste e região Sul no Brasil, onde a gente tem a malha rodoviária mais densa, né? Então, nesse caso, fica falso. C. Até a década passada, vigorou uma política de transportes baseada
quase que exclusivamente na construção de rodovias e na reestatização de parte da malha rodoviária nacional, que havia sido privatizada nos anos 90. Falso também, né? A gente não tem atualmente essa presença de reestatização dessa malha rodoviária. A gente está tendo processos de novas concessões visando melhorar a infraestrutura e o serviço oferecido. Então a gente não tem esse processo de reestatização, é o que deixa ela falso. Nas últimas décadas, é possível vislumbrar maiores investimentos no setor ferroviário, que são resultado de uma política de integração nacional desvinculada das necessidades do comércio exterior do país. Falso, né? Vamos lá, duas coisas que a gente pode observar aqui. Nas últimas décadas, podemos vislumbrar maiores investimentos no setor ferroviário em comparação às que aconteceram no Brasil entre 1950 e 1980, por exemplo, até que sim, né? Agora, quando a gente fala de modo geral, o setor ferroviário no Brasil ele recebe poucos investimentos, beleza? Então, já imagina isso de uma maneira geral. A gente teve um processo de sucateamento até os anos 80 muito tenso nesse processo, né? E ele diz que isso é resultado de uma política de integração que não tem nada a ver com as necessidades do comércio exterior do país. Isso é falso, né? Porque esses investimentos que foram maiores dos anos 90 para cá, ainda são poucos, lembra disso, né? Mas que foram maiores comparativamente dos anos 50 para 80. De 90 para cá foram maiores? Sim, mas eles estão totalmente ligados com essa necessidade de comércio exterior do país, principalmente escoar a produção de soja, por exemplo, né, que é um corredor de exportação interessante, que vai pegar ali a região sudeste, que está desvinculada com portos, né, para conseguir exportar isso em grande quantidade. Então a alternativa D fica falsa. E aí sobrou a alternativa E, que é o que a gente vai considerar verdadeira, que diz: a configuração espacial das hidrovias no Brasil mostra que, apesar da região norte apresentar rios plenamente navegáveis, a lógica espacial dos investimentos nessa modalidade, hidrovias, se justifica em grandes eixos com significativo fluxo de mercadorias, graças aos expressivos impactos na redução do custo de deslocamento. Ou seja, eu tenho várias hidrovias, mas nem todas são utilizadas porque os investimentos estão concentrados nas maiores hidrovias. Porque quanto mais eu vou transportar por esse modal de transporte hidroviário, eu vou ter uma maior redução nessa questão de custo unitário, por exemplo, né? Então, vai ser interessante nesse caso. Então, na questão 22, a alternativa E é a correta, beleza? Questão 23. A expressão matriz energética está relacionada à quantidade de toda a energia, segmentada por fonte, que é demandada em um determinado recorte geográfico, região, país ou continente. Sobre as características da matriz e produção de energia no Brasil, assinale a afirmativa correta. Afirmativa A. As fontes renováveis comandam nossa matriz energética. Falso, tá? Galera, se liga aqui, ó. Quando a gente tem uma noção de matriz energética, o Brasil é um dos países que tem uma grande participação de fontes renováveis na sua matriz energética, mas elas não são a maior parte da nossa matriz. Se liga nisso, tá? Enquanto a matriz mundial, em média, vai ter cerca de 15 a 30% de participação de fontes renováveis, né? No caso brasileiro, esse número passa dos 44 a 45%, em média. Então, a gente tem uma participação maior de fontes renováveis do que a média mundial, mas isso não quer dizer que as fontes renováveis comandam nossa matriz energética, beleza? A gente ainda tem um predomínio de fontes não renováveis, é o caso do petróleo, o caso do carvão, o caso do gás natural. B. O país dispõe de uma elevada participação de energia nuclear. Falso, né? A gente tem uma pequena participação da energia nuclear e principalmente na matriz elétrica, né? E aí essa participação vai ser, de fato, bastante pequena. C. A maior parte das hidrelétricas situam-se na região amazônica. Falso, né? A maior parte dessas hidrelétricas com potencial instalado de geração de eletricidade no Brasil está na bacia do Rio Paraná. Então vai pegar mais o eixo centro-sul do país. D. As hidrelétricas são responsáveis pela maior parte da oferta de eletricidade. Opa, verdade, né? No caso da matriz elétrica, no Brasil, mais de 60% dessa geração está voltado para a produção de eletricidade nas usinas hidrelétricas, beleza? E letra E está errada porque diz: as fontes não renováveis, como a eólica, a solar e a biomassa, comandam a nossa matriz. Gente, não renovável, eólica, solar e biomassa, está falso, né? Essas três alternativas são fontes renováveis, beleza? Por isso a letra E estava errada na questão 23, letra D é a questão certa. Vamos lá, questão 24. Temos um pequeno texto que diz: o Rio ainda tem 30% de remanescentes da Mata Atlântica. Apesar de todos os pesares, o Rio de Janeiro é mais verde do que se imaginava. Um novo mapeamento da ONG SOS Mata Atlântica mostrou, com precisão inédita, a situação do bioma no estado. Com a lupa calibrada, os ambientalistas concluíram
que ele conta com 30,7% ou 1,3 milhão de hectares de remanescentes florestais, um índice 50% maior do que o constatado em levantamentos anteriores. Então, interessante, né? Um textozinho motivacional, percebendo essa questão da Mata Atlântica. Beleza. Em função de uma nova metodologia de monitoramento, o trecho acima aponta uma situação aparentemente positiva. Embora não amenize o grave problema da perda de cobertura vegetal da Mata Atlântica, que ocorre desde o século XVI, beleza. Apenas 8,5% mantém-se intactos nos dias atuais, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Aponte a afirmativa que apresenta uma razão equivocada sobre o desmatamento dessa importante vegetação brasileira. Ou seja, tenho 5 alternativas, qual delas não faz sentido para o desmatamento da Mata Atlântica, ou seja, qual delas não é um motivo para o desmatamento. Vamos lá, alternativa A, exploração de madeira. Exploração madeireira é um motivo para o desmatamento, né? Então não funciona, principalmente na Mata Atlântica. Você tem lá as madeiras de lei, você vai ter uma grande cobertura de grandes florestas, né? Árvores com grande porte, então isso aí vai ter uma atuação interessante. B, monoculturas de exportação. Se a gente for pensar principalmente no Nordeste brasileiro, a gente teve essa presença disso, né? O ciclo da cana-de-açúcar. Depois, a questão do café também na região Sudeste. Então, falso também é um dos motivos. C, pesquisa científica. Peraí, então, as pesquisas científicas desmataram a Mata Atlântica? Não, né? Você vai ver que essa daqui é a questão que a gente vai marcar como correta. E as outras diziam, formação de pastagens e expansão urbana. São 2 motivos também responsáveis pelo desmatamento da Mata Atlântica. Então, das 5, pesquisa científica é o motivo que não corresponde a essa realidade de desmatamento no domínio assinalado, beleza? Então, questão 24, alternativa C. E questão 25, a última desse primeiro bloco, que diz: o Brasil tem sim terremotos e há registros até de tremor com pequenos tsunamis. Texto motivacional dizendo: pouco antes das 11 da manhã de 2 de abril, e aí ele era 2018, funcionários de prédios altos da Avenida Paulista, em São Paulo, levaram um susto. As edificações começaram a balançar a ponto de algumas terem de ser evacuadas. Era o reflexo de um terremoto de 6,8 na escala Richter no sul da Bolívia. Segundo o sismólogo Bruno Colasso, o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, do Centro de Sismologia da USP, a grande maioria deles não é percebida pela população. São tremores de magnitudes baixas, menores que 3,0, registrados pelos sensores espalhados pelo país e que somente são sentidos pelas pessoas quando ocorrem próximos aos centros urbanos, explica o sismólogo. Ok, então o Brasil tem sim tremores, mas não são tão percebidos, né, pela população. Beleza. A crescente urbanização brasileira acentua os efeitos dos pequenos sismos que ocorrem no Brasil, podendo causar rachaduras nas edificações e até acidentes que atinjam as populações. O fragmento de reportagem acima ajuda a ilustrar que o nosso país não está sujeito a terremotos de grandes proporções, como ocorre na Bolívia. Por quê? Ou seja, por que no Brasil a gente não tem grandes terremotos? Alternativa A, porque ele está localizado no centro da plataforma ou da placa tectônica sul-americana. Faz sentido? Essa é a alternativa verdadeira, tá? Por quê? Se a gente for pegar a placa tectônica da América do Sul, o território brasileiro está bem colocado mais ou menos ao centro dela. E aí, nas bordas dessa placa é onde a gente vai ter a ocorrência desses maiores fenômenos vindos desses agentes internos, né? A questão do terremoto, a questão dos abalos sísmicos maiores, a questão do vulcanismo, a formação de montanhas e tal. Então isso explica, né? O território brasileiro está mais ao centro da placa tectônica. Então a gente tem uma estabilidade geológica maior do que essas áreas que estão nas bordas, tá? As outras estão erradas por quê? Alternativa B, possui uma estrutura geológica recente com terrenos bastante consolidados. Na verdade, é uma estrutura geológica antiga, muito consolidada, tá? C, porque está localizado na junção da placa tectônica de Nazca com a sul-americana. Isso aqui é basicamente a região da Cordilheira dos Andes, e aí ali você vai ter essa ocorrência de grandes terremotos e tremores. Letra D, porque o epicentro dos terremotos ocorre entre as placas sul-americana e africana. Na verdade, entre a placa sul-americana e a africana, a gente tem uma área de afastamento, né, de placas tectônicas, onde a gente tem a formação da dorsal mesoatlântica. E aí essa questão de tremores também vai ficar distante do nosso território. E letra E, possui uma estrutura geológica antiga com terreno pouco consolidado. Na verdade, estrutura geológica antiga com terreno bastante consolidado, beleza? Então, nessa alternativa, na 25, alternativa A. Galera, final desse primeiro bloco, dá uma pausa e já dá o play no vídeo 2 aí com a segunda parte, questões de 26 até 30. Te vejo lá, até já.